Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e este vídeo é uma introdução a HTML, CSS e JavaScript para quem nunca viu este assunto. Aliás, esse vídeo ele faz parte de uma série maior chamada Front-End para Iniciantes, que você encontra aqui todos os vídeos no canal. Então, se você quer aprender a programar para front-end e está no completo zero, esse vídeo vai te ajudar. Quando a gente começa a falar de front-end, a primeira coisa que a gente tem que entender e dominar, digamos assim, são esses três elementos, HTML, CSS e JavaScript. E a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o papel desses três elementos para a construção de front-end. Vocês vão encontrar vários diagramas parecidos com esses na internet, certo? E o que eles querem dizer é sempre a mesma coisa. Que o HTML é a linguagem para estruturação das páginas, certo? Então ele é as vigas, a base, né, a fundação dos front-ends web, certo? Então aqui no desenho ele é representado como um esqueleto, por exemplo, né, porque ele é a coisa mais básica, ele inclusive nem é visto pelo usuário, porque ele é mais estrutural, né? Quando você clica o botão direito ali, você tem que ir em ver código-fonte para enxergar o HTML, certo? Então ele nem é visto, por isso que a gente chama ele de esqueleto, né? Ele é o esqueleto da página, porque ele sequer é visto. O JavaScript, ele vai para uma linha mais de comportamental, né, de fazer as coisas acontecerem, as coisas se moverem, certo? Nesse diagrama aqui, ele é representado pelos músculos, né, pelo tecido muscular do ser humano. Em alguns diagramas, vocês vão ver ele representado como sistema nervoso. Na prática, o que importa saber é que o JavaScript ele dá o comportamento, certo? Então, se você quer uma página que o usuário não interage, né, que o usuário é completamente passivo, que ele só lê um conteúdo ou só vê um vídeo, sei lá, ele não tem interação nenhuma, ele só consome do jeito que veio, você pode fazer só com HTML. Se você quiser dar poderes para o usuário, né, se você quer que ele possa realizar ações, então você tem que aprender também JavaScript, certo? Ah, mas eu não gosto de JavaScript, eu prefiro Python. Não interessa. No mundo de front-end web, você vai ter que aprender JavaScript. Ah, mas eu não posso fazer com Java, não posso fazer com C, não posso fazer com, sei lá, qualquer outra linguagem, com Ruby. Não. Front-end web, o comportamento, as coisas que acontecem no navegador são com JavaScript. Existem, né, maneiras de você programar numa linguagem e ela gerar o JavaScript necessário para você. Isso existe, certo? Mas você não está fugindo do JavaScript. Você ainda está programando sem saber, né? Indiretamente tem alguém cuspindo o código JavaScript para você ali. Então isso existe, né? No passado eu programava, por exemplo, em ASP.NET Web Forms. Em ASP.NET Web Forms a gente faz tudo em C#, por exemplo, e ele gera um monte de JavaScript para a gente. Até JavaScript que a gente nem gostaria que ele gerasse, ele acaba gerando, males de gerador de código, né? Ele acaba gerando pra gente, tá? Mas front-end web, a estrutura é sempre HTML, né? Ou em 99,9% dos casos, raríssimas exceções, e os comportamentos são sempre com JavaScript. Então quem programa para web, você até pode fugir do JavaScript no back-end, mas no front-end não rola fugir do JavaScript. E o terceiro elemento da tríade é o CSS. Por que serve o CSS? O CSS ele é a parte de estilização, né? Ele é para deixar suas páginas mais agradáveis, né? Mexer nas cores, mexer nos layouts, nos alinhamentos, tipografias, esse tipo de coisa. Algumas coisas bem básicas de estilo você consegue fazer direto no HTML. Tá? Inclusive as primeiras páginas web, né, lá do início dos anos 90, final dos anos 80, elas eram somente com HTML, certo? Depois que surgiu, né, CSS e JavaScript para adicionar comportamento e para embelezar, vamos dizer assim, né, deixar as páginas mais agradáveis. Tá? Então, se vocês forem pensar, né, na utilidade de cada um, na responsabilidade de cada tecnologia daquelas três, né, o HTML é o principal,
ele é a estrutura, né? E depois você usa CSS, né, para a parte mais de estilização e usa JavaScript para a parte de comportamento, certo? E como comportamento, gente, não pensem que é como lá nos anos 90, que era só para fazer animação na página, fazer trocar fotinho, coisinha assim, mandar mensagenzinha. Não. Quando eu falo comportamento, é o JavaScript, ele faz toda a comunicação, né, do seu front-end com o back-end. Então, se você tiver qualquer necessidade de levar dados da tela para, né, o back-end, né, você vai fazer isso utilizando JavaScript. Até dá para fazer de maneiras rudimentares com HTML, mas é bem limitado. Tá? Hoje em dia, nem se fala mais em fazer as coisas com HTML puro. Tá? Você vai usar JavaScript para tratar os dados ali na interface, para levar os dados de um lado para o outro, para processar as informações que o servidor te mandar antes de botar na tela de novo, certo? Então o JavaScript, no passado, a pessoa tinha que saber muito mais HTML do que JavaScript para programar o front-end. Hoje em dia, né, você tem que saber muito mais JavaScript. Um programador front-end, ele tem que ser muito melhor em JavaScript do que de HTML hoje em dia. Até porque o HTML, né, depois que você pega uma base ali, não muda tanto assim. JavaScript tem muita lógica envolvida, muita biblioteca envolvida, muita integração e assim por diante. HTML e CSS, eles variam menos ali se você pega uma boa base. Show? Como é que eu programo esses carinhas então? Como é que eu programo HTML, como é que eu programo JavaScript, como é que eu programo CSS? A parte boa é que, primeiro, são tecnologias abertas que você pode programar aonde você quiser, até no bloco de notas, e que você consegue testar em qualquer navegador. Então, a primeira coisa é que é muito democrático, né, estudar front-end. Diferente de algumas tecnologias de back-end que exigem instalação de programas, configurações de sistemas, que são pesadas, aqui a gente está falando de escrever código até no bloco de notas e testar tudo no navegador. E é literalmente isso mesmo. Tá? Eu, particularmente, costumo trabalhar com o editor de código Visual Studio Code, certo? Que eu já mostrei aqui extensivamente no canal diversas oportunidades. Tem vídeo ensinando instalação, inclusive, caso você tenha alguma dificuldade, certo? Não utilizo o bloco de notas, porque o Visual Studio Code ele me ajuda ali a codificar esses HTML, JavaScript e CSS, né? Tornando aí mais produtiva a tarefa. E aí, conseguiu entender para que serve o HTML, o CSS e o JavaScript na programação front-end? Se você não conseguiu, deixa aí nos comentários a dúvida que você teve, que eu te explico novamente, eu te passo outros conteúdos adicionais. Aliás, no link da descrição, você encontra um material muito bacana para você baixar gratuitamente e complementar os seus estudos. Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo e se inscreva se você quiser receber os próximos. Tem muita coisa boa vindo aí pela frente. Até mais!